Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MQC, aos Movimentos que Curam. Se você é novo por aqui, eu sou a Letícia Couto, sou personal trainer, criadora desse método e eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você não perca nenhuma informação de tudo que acontece aqui. Este canal é para trazer mais conhecimento e informação para você, principalmente se você tem o diagnóstico da doença de Parkinson. E hoje o bate-papo é com uma pessoa muito especial, inclusive é uma das referências que eu tenho dentro da atividade física, dentro da educação física e que mudou o meu olhar para a educação física, que é a Renata Bali, minha amiga. Então eu vou carinhosamente falar, Rê, muito obrigada por você estar aqui, tirar esse tempinho para transbordar na vida de quem está nos ouvindo muito conhecimento, que é algo que você tem. Eu preciso te agradecer. Você cuidou de mim na minha gestação e foi assim um período de muita transformação em que eu também tive aí uma chave virada dentro da educação física. Então eu te agradeço por ter sempre esse cuidado de servir e de cuidar as pessoas com tanto carinho, usando a nossa profissão, que eu acredito que ela é realmente transformadora na vida das pessoas. Então, te agradeço, Rê. E conta um pouquinho aí para nós da Renata Bali, quem é a Renata, o que ela faz, enfim. Bom, eu sou formada em Educação Física, né? E trabalho atualmente como doula. Tenho um espaço de treinamento e preparação para o parto, focado totalmente nas gestantes, nos casais. E sou mestre em Ciências do Movimento, onde eu pude pesquisar e trazer os benefícios do método que eu criei de movimento para gestante. Tá? E é isso, hoje eu estou totalmente voltada para os casais, né? Os casais e o parto por meio do movimento em primeiro lugar e de muita informação. Que legal. Eu vou falar para vocês um pouquinho o currículo da Renata. Como ela falou, ela é formada em Educação Física, ela é pós-graduada em Avaliação e Prescrição de Exercícios, mestre em Ciências do Movimento. Ela tem algumas outras capacitações dentro da área, como o Pilates para gestante, o treinamento funcional. E ela é formada dentro do método Menegatti Movimento Fluente, criadora do método Bali, que é um treinamento para gestantes e preparação para o parto, idealizadora, do espaço 9 meses, né, Rê? Então aí tem muito conteúdo. Quando eu te conheci, eu estava na graduação e eu não sei se você lembra disso, mas você fazia psicologia. Sim. O que levou a Renata a mudar de carreira? Se eu não me engano, você estava perto de se formar, né? Sim. Acho que no último ano. E aí você falou, não, eu vou para a educação física. O que aconteceu que você veio para a área da educação física, Renata? Bom, na verdade, eu sempre fui apaixonada pelo exercício, né? Por movimento. E eu não tinha, na minha imaturidade, eu não tinha o entendimento de que isso poderia ser minha profissão, mas que era para mim apenas um lazer, né? Então, eu não me permiti ir para a educação física logo no começo, por conta desse pensamento. E aí eu descobri na psicologia que o que eu procurava era me tratar, era me conhecer mais, né? E aí, na graduação de psicologia, eles orientam que a gente faça terapia, né? E ao longo da terapia, eu me dei alta, tanto da terapia como do curso. Aí fiz uma transferência de curso, me permitindo viver o que eu amo de paixão, que é o exercício, que é o movimento. Deus, muito obrigada por você ter trazido luz para esse ser humano, né? Que a educação física merece ter profissionais como você, Renata. E, Rê, o que você viu de necessidade que você mudou de carreira dentro da educação física e começou a trazer para os seus alunos, primeiro, o treinamento natural, digamos assim, um treinamento natural, movimento fluente, essa questão de força orgânica, porque nós éramos, eu e você, éramos da parte do treinamento tradicional, né? Academia, performance, emagrecimento, corrida. E o que você viu de necessário? O que te fez falar assim, eu acho que eu preciso de algo? O que te levou a buscar esse modelo de treinamento fluente, natural, orgânico?
Bom, logo que eu me formei, né, eu estava muito presa dentro da academia, e eu trabalhava com musculação, treinamento pesado, só que eu me via dentro de uma caixinha. Eu achava tudo aquilo muito pouco. Hoje eu vejo que eu entendia que era um movimento talvez pobre, digamos, pouco movimento perto do que é a nossa estrutura, mas eu não sabia como eu poderia enxergar de uma forma diferente. Então, eu saí um pouco da musculação, eu fui conhecer o Pilates, aí eu fui conhecer o treinamento funcional, aquilo começou a melhorar o meu olhar, né? Eu comecei a me alimentar um pouco mais, só que eu sentia que ainda não era o suficiente, né? E quando eu conheci o Menegatti com o movimento natural, onde ele me ensinou a pensar, né? Ele me ensinou a pensar na estrutura humana e nas suas capacidades. Falei, é isso. E aí, o que eu enxerguei ali? Autonomia. Autonomia e autoconhecimento. De nós, seres humanos, podermos fazer exercício, movimento de forma mais rica, podendo escolher o que é melhor para mim, por onde eu vou, para onde eu estou indo, esse autoconhecimento, sempre com um direcionamento. Sim, eu tinha um direcionamento, mas ele me ensinou através do movimento natural, eu pude me conhecer melhor, conhecer meu peso, né? Conhecer as minhas capacidades, até onde eu podia ir, criar estratégias para melhorar um movimento que era meu, né? Então, isso eu fui desenvolvendo e eu fui me sentindo muito mais autoconfiante, né? Posso dizer que esse tipo de movimento transformou a minha vida, né? Transformou o meu modo de me ver também. Como que você se via, Renata? O que te incomodava, assim? Você falou autonomia, autoconhecimento, você falou lidar com o meu peso. Conta um pouquinho mais, assim, para nós. O que mudou? Então, quando eu trabalhava a musculação comigo mesma e com os outros alunos, eu via que eu tinha que seguir protocolos, coisas muito engessadas, né? E quando a gente transfere esses protocolos, esses 3 de 15, 3 de 20, aumenta a carga, diminui a carga, quando a gente transfere isso pro próprio peso do corpo, onde a pessoa que faz, ela que sabe quanto o quanto está mais pesado, o quanto está mais leve, o quanto ela pode evoluir, isso é muito mais inteligente, né? Então, eu me senti muito mais capaz. Como ao longo desse processo de conhecer o movimento, né, eu fui explorando comigo mesma e eu engravidei, e eu passei por um processo de gestação, onde a neuroplasticidade, ela vem é um processo muito mais forte de mudança, de transformação celular. Isso me permitiu ser mais autoconfiante, e era uma coisa que eu não tinha. Talvez eu aparentava ter, mas na questão do movimento, não. Eu estava sempre dependente de, mas quantas séries eu tenho que fazer? Quantas repetições? Então, eu estava sempre atrás de uma repetição. Se alguém falasse para mim, agora tem que ser 4 de 10, ou a quinta tem que ser 6, eu buscava os 6, né? Eu não buscava o que estava em mim, aquilo que eu sentia que eu precisava. Eu buscava aquilo que me passavam. Só que o exercício, quem faz sou eu. Eu preciso sentir. Então, quando eu comecei a perceber essa transformação em mim, de eu falar, não, eu consigo ir mais, não, até aqui para mim tá bom, isso para mim abriu os meus olhos e eu vi a oportunidade de trabalhar isso com outras pessoas também, podendo proporcionar a elas essa autonomia, esse autoconhecimento. Entendi. E é interessante, quando a gente está no modelo tradicional, igual você falou, a pessoa está condicionada ao professor manda e eu obedeço, né? E hoje, com a tecnologia, com o mundo tão acelerado, a gente vê o modelo tradicional, a pessoa se movimentando, treinando, e ela tá ali com o celular na mão, ela tá repetindo uma coisa que ela nem sabe o que ela tá fazendo, e aí olha, a hora que acaba, às vezes você falou 10, ela fez 30, porque ela não esteve presente, né? Então, eu acho que ela nem percebeu o que estava acontecendo com o corpo, fala corpo porque as pessoas não entendem muito quando a gente fala, né, de estrutura, de unidade. E o que está acontecendo, né? A temperatura mudando, às vezes até lugares esquentando, a frequência subindo, e não percebe isso. A hora que vê, você, nossa, já acabou. Diferente de quando você está presente. Eu acredito que hoje as pessoas elas estão tão num automático que não conseguem parar um tempo
uma hora, que é o modelo, né, que as pessoas acreditam que é bom, é uma hora. Uma única hora para estar com você. Eu acho que tem gente que nem se suporta ficar uma hora ali, né, você com os seus pensamentos, com as suas vontades. E aí, esse modelo de treinamento que traz você estar 100% presente, senão você não vai fazer, né? Se você não prestar atenção, vai falar, o que é para fazer mesmo? Então, se ela não estiver presente ali, ela não vai sentir os benefícios que tem. E aí, você engravidou e começou, durante 9 meses, mudar completamente a sua estrutura. E aí, o que você foi sentindo? O que estava acontecendo? O que estava mudando? O que você estava segura? Como é que foi aí esse seu processo? Olha, a primeira coisa foi a questão das dores, né? Eu esperava ter as dores na gestação. E aí, eu, através do movimento natural e de me perceber e eu estar ali comigo mesma, eu comecei a me aliviar sozinha. Então, eu fazia movimentos em prol de mim mesma para que eu ficasse bem e não tivesse essas dores. E quando eu fui trabalhando com o peso do meu próprio corpo, eu entendi que, assim, na gestação, o que eu precisava era sustentar meu peso e não pegar um peso extra. Pegar um peso extra, ela vem para complementar, até porque uma hora o bebê vai nascer e eu vou ter que segurar um bebê, mas a gestação toda tem essa alteração estrutural, né, do centro de gravidade, que demanda que eu tenha capacidade de me sustentar e tem um aumento do peso corporal naturalmente. Então, de que adiantava eu pegar muito peso, pegar carga extra, pegar anilhas e tudo mais, e não conseguir me sustentar, né, manter o meu tronco verticalizado da forma adequada, né, fazer transferências de peso. Então, aquilo ali eu fui sentindo, né, e fui percebendo que aquilo era para mim, além do ganho de amplitude de movimento, né. Como eu pensava muito no parto, eu queria que meu quadril tivesse o máximo de amplitude possível em todas as direções, né, e eu fui trabalhando isso, fui sentindo que na gestação isso é mais fácil de acontecer mesmo, e como eu explorava os movimentos com autonomia, eu tinha, assim, é como se eu tivesse, eu tenho o direito de escolher para onde eu vou, para onde que eu vou me torcer, né? E eu me sentia livre, é isso, me sentia livre comigo mesma para escolher o tipo de movimento que eu fazia, e eu conquistei isso. Tem coisas que eu conquistei, falei hoje com uma aluna, né? O meu cócoras não era como é hoje. Eu estava ensinando a gestante a cocorar e ela com um pouco de dificuldade, né? E eu, acocorada, fui responder uma mensagem no celular. E ela falou assim, nossa, eu tô aqui, né, desse jeito, e você tá numa boa, né, no celular respondendo uma mensagem. Eu falei, eu não era assim. Eu conquistei isso na gestação, né, através do movimento e com os hormônios que são favoráveis a essa fase, né. Sim. Então, essa liberdade de poder sentir o que eu preciso e explorar e conhecer, isso é fantástico, né, isso aí isso fez eu me sentir muito mais poderosa, digamos assim, nossa, eu tenho o controle de mim, eu consigo fazer isso, né, e autoconfiante, até que um dos meus objetivos era ter o parto normal e eu alcancei isso como que eu posso falar, com muita eficiência, né, e foi muito tranquilo, e isso para mim foi o auge, né. Que legal. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Renata, eu quero agora que você explique para nós essa parte do treinamento mesmo, os benefícios que o movimento orgânico tem, por quê? A grande maioria das pessoas busca um corpo forte, um corpo eficiente. Se a gente for falar do modelo tradicional, fazer um bom agachamento, fazer um bom terra, fazer um bom stiff. Mas as pessoas não entendem como que essa unidade funciona. Às vezes eu falo assim, o movimento, o stiff, por exemplo, é um movimento complexo de se fazer. Às vezes a gente fala assim, estende o joelho, empina a bunda, arruma a coluna. Mas a pessoa, ela não tem intimidade com essa estrutura, mas como assim? E às vezes ela tem certeza do que o que ela está falando ou fazendo tá certo. Na verdade, tá certo, que é o que ela é capaz de fazer, né? Então, vamos explicar, Renata, para quem está nos ouvindo, o que é esse treinamento orgânico, esse movimento fluente, qual que é o olhar que nós temos, né? O que para a gente importa dentro desse movimento, desse modelo de treinamento, como que a gente evolui a partir daí? Você, como mestre em ciência do movimento, o que você tem aí para contar para nós do que é esse método, essa forma de atendimento, né, de movimento natural?
Eu diria que hoje é como se a gente estivesse voltando para o básico, que é o mais importante, que é o mais simples, né? É depenar um monte de ideias que trouxeram, de protocolos que criaram, de materiais que colocaram no movimento e deixar o nosso corpo trabalhar da forma como ele realmente pode, né? Explorar as direções das articulações, explorar amplitudes de movimento, sempre com respeito, não aquela coisa de, flexiona o seu quadril, me empurra que eu vou até o máximo. Não é você me empurra, eu vou até onde eu consigo ir e a partir daqui eu consigo sair dessa posição e ir para uma outra posição sozinha. É ser eficiente, é ser capaz de, né? Como ser capaz de sentar no chão e levantar do chão com facilidade. Eu já passei muitos exercícios para mulheres que fazem exercícios repetitivos com muita carga, né? Como um afundo, né? Agacha, levanta, sem alcançar grandes amplitudes. E quando eu peço para ela ir para o chão e se levantar, ela precisa pôr a mão no joelho, ela dá uma cambaleada porque ela não tem força naquela amplitude de movimento, né? Então, o nosso corpo, a nossa estrutura, as nossas articulações, para que elas sejam saudáveis, a gente precisa explorar vetores de forças diferentes, amplitudes diferentes, ter variação de movimento, variação de direção, variação de carga, né? Para que realmente a gente explore. A nossa estrutura é muito complexa. Sim. Não dá para sentar numa cadeira, estender o joelho e voltar, estender e flexionar e falar, estou trabalhando o meu quadríceps para ser forte. Isso não é ser forte, né? Eu concordo que quando a gente fala de um trabalho estético, né, de ganho, de volume, de performance, é outra situação. Aqui a gente está falando de saúde, de movimento de qualidade, né? De movimento que cura. Então, quando a gente volta para a nossa essência, né, de como nós somos criados, né, de como que realmente a nossa estrutura, o que ela pede para fazer, quando a gente olha para uma criança se movimentando, né, e vê aquilo que ela é capaz de fazer e os movimentos que ela usa para se desenvolver, é rico, é muito rico, né? Eu estava lembrando hoje que dos movimentos que mais me encantaram foi ver a minha filha com 2 meses fazendo um movimento de cobrinha no chão para ela se movimentar, para ela sair do lugar. Eu não estimulei, não fiz nada, eu só deixei ela de barriga para baixo e eu imaginava que ela ia se arrastar. Só que não, ela não se arrastou se puxando, ela simplesmente fez um movimento de cobrinha. E quando eu comecei a avaliar aquele movimento, eu falei, cara, olha, ela tá empurrando o joelho no chão para subir o quadril. Eu comecei a avaliar de forma biomecânica aquele movimento que ela estava fazendo de forma natural, para o próprio desenvolvimento dela, com uma intenção. Ela tinha a intenção de alcançar a frente, né? Então, isso é natural. Isso é a essência, a simplicidade do movimento, como ele pode acontecer. E isso envolve deslocamento, né? Isso envolve variação de planos, não apenas você trabalhar num plano várias repetições, né? Então, isso é a riqueza da nossa estrutura, é a riqueza do nosso corpo, das articulações, dos nossos tecidos, é muita coisa para a gente pensar só em músculo, ou só no corpo físico, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, se a gente está só olhando para o corpo, tem 2 áreas que estão sendo desconsideradas. E se essas 2 áreas não estiverem ali presentes, como você falou, não vai ser tão rico como pode ser, né? A nossa estrutura, nós somos muito mais complexos do que apenas trabalhar uma parte muscular, um tecido muscular, flexo extensor, enfim, né? É muito simples, é muito pouco isso, né? É por isso que quando a gente olha para o modelo tradicional, a gente fala que é pobre. Não que ele não seja eficiente, como você falou. Depende do que você busca. Se você busca estética, performance, volume, ok, fica aí, né? Mas agora, se você está pensando a longo prazo, daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, como que essa estrutura vai estar? A gente precisa entender que as nossas articulações não possuem sangue. Né? É líquido. Então, para que ela seja saudável, ela precisa de movimentos em vários planos. Tem articulações que são mais densas, que ela precisa, né, ser mais estruturada, como o joelho, por exemplo. Mas o ombro, que é uma amplitude, que é um lugar que tem muito movimento, ela precisa ser uma articulação saudável. A coluna, o quadril, precisa ser uma articulação saudável. Como que eu torço a minha coluna? Dentro da sala de musculação? Não dá. Vai dar problema, né? Então, esse olhar que a gente tem, até onde essa estrutura é capaz de chegar. E eu gosto de fazer uma pergunta, até onde você é capaz de chegar?
Porque se você só é capaz de chegar até onde eu, professor, determino, você nunca vai experimentar o seu máximo. E a gente nasceu para sermos extraordinários. Mas a gente só alcança se a gente se permite tentar. Então, quando você tenta, você fala, nossa, eu consegui até aqui. Se você tentar de novo, puxa vida, evoluir, eu cheguei até aqui. Isso serve para toda a área, para qualquer área da nossa vida, né, Renata? Para que a gente saia de um plano, precisa haver movimento, precisa ter emoção, precisa ter sentido, precisa ter porquê. Então, quando nós olhamos essa unidade, que ela é muito maior do que se preocupar com flexo e extensão, então a gente vai ter muitos benefícios, né? Ô, Renata, quando a pessoa, ela resolve treinar, né? E chega para você, ou chega para mim. Hoje, as que chegam para você são as gestantes, né? Mas antes de você ir só para essa área do gestante, como que os seus alunos se sentiam quando eles descobriam? Porque às vezes a gente demonstra o movimento e fala assim, impossível, esquece, não vou fazer. Mas quando ele tenta, fala, nossa, que legal. E aí, ele tenta mais um pouquinho, aí de repente nasce uma outra coisa, porque o que eu percebo? Hoje mesmo eu dando aula, terminei a aula, a minha aluna sentou, muito linda, virou de ladinho, sentou, já entrou no Z, coisa mais bonitinha. Aí eu falei assim, você prestou atenção no que você fez? Ela, não. Falei, você tá vendo como o movimento natural flui? Aí eu pedi para ela repetir, já não deu. O cérebro falou assim, meu Deus, por quê? A gente tende a comparar o exercício. Eu acho que a pior coisa que o ser humano pode fazer por ele mesmo é a comparação, né? A comparação é o caminho para a infelicidade. Não, você é perfeito e a partir daí a gente caminha de uma outra forma, né? Então, quando você começou com esse modelo, né, que você saiu da Renata, professora de musculação, e falou assim, não, agora eu vou para cá. O que os seus alunos sentiram? Como que foi você sair dessa carreira, mas você tinha certeza de que o movimento natural era muito mais eficiente? Então, conta como é que foi essa transição, a aceitação dos seus alunos, o que eles sentiam, né? O que eles viam que estava transformando no corpo deles. Bom, no começo a primeira coisa foi a transição, né? Então, eu estava dentro de uma sala de musculação, eu trabalhava também um pouquinho de funcional e atendia com pilates, né? E quando eu fui convidando os alunos para fazer algo diferente, eles se sentiam envergonhados. Eles tinham vergonha de fazer algo diferente dentro de um lugar que não era o ambiente apropriado ou adequado para fazer aquilo, mas era o que a gente tinha, né? E só que quando eu passava para eles os movimentos, eu via que eles se sentiam mais capazes. Tipo, nossa, é diferente, né? É divertido. Eu preciso pensar mais, né? Porque os outros movimentos, eles entravam no automático e não precisava pensar, né? Então, eles começaram a sentir, eles começaram a entrar em contato com eles mesmos e gostaram dessa brincadeira. Então, eu consegui dar continuidade a esse processo, até migrar de sala, trabalhar o exercício externo, né? Em ambiente aberto, e eles começaram a comprar a ideia, né? E aí, depois de um tempo, os alunos que que começaram a me procurar também, já eram assim, eu tenho muita dor. Eu tenho uma amplitude de movimento limitada. Né? Então, foram alunos que eram mais limitados porque eles queriam descobrir o que aquele outro conquistou, que ele também pode conquistar, né? Então, isso foi muito legal, trabalhar com essa conquista de movimentos que nem eles sabiam que eles precisavam, né? E que faria tão bem. Dor. Como diz o Menegatti, o normal é viver sem dor. Concordo. Conta, por que esse modelo de movimento natural fluente ajuda tanto as pessoas a aliviarem dor ou até mesmo se curarem? Eu sempre falo para os meus alunos, antes de você tomar um remédio para dor, experimenta se movimentar. Movimenta aquilo que está doendo. Se não der certo, toma uma água, descansa. Mas se não der, aí você, né? Então, conta pra gente, Rê, os benefícios que esses movimentos têm para dor, para lesão, para alívio de tensão. O que você já viu aí dentro de tudo que você tem estudado, vivido da ciência do movimento?
Bom, a dor, ela, em grande maioria das vezes, ela é resultado de falta de movimento, né? A gente tem uma área do corpo que está mais rígida, por isso o líquido flui menos e é como se ela inchasse. Ela inchasse, o líquido ficasse ali preso e isso causa como se fosse uma inflamação e começa a doer, né? Então, o nosso corpo, ele é formado por tecidos em movimento o tempo inteiro. Por mais que nós estamos aqui paradas sem deslocamento, o nosso organismo está se movimentando em todo o tempo. E quando a gente tensiona, quando a gente fica tenso, né, a gente gera uma rigidez, como por exemplo, estou nervosa, vou tensionar os ombros, essa região vai ficando mais tensa e diminuindo o fluxo de líquidos. E isso vai causar dor. E o que esse movimento vai fazer? Com que esses tecidos se movimentem e os líquidos fluam de forma mais suave, né? Trazendo mais vida. Então, o movimento é vida. Uma área do corpo dolorida é uma área que foi esquecida. Eu vejo que é uma área que foi deixada para trás. E quando a gente olha para aquela região, a gente que eu falo é a pessoa que movimenta. Quando essa pessoa para fazer um movimento pensando naquela área, ela gera vida. Ali, você tá com dor no pescoço, então em todo o tempo você vai se movimentar dando atenção para o seu pescoço. Você vai se movimentar até onde não dói e se permitir achar um caminho que você possa continuar o movimento. Manda a sua respiração para essa região, como se ali fosse movimentar mais. E na verdade vai movimentar mais. Isso gera vida. Isso gera vida para os tecidos, e aí entra, isso falando só da parte física, né? Quando a gente fala da parte emocional, enfim, né? Já tem um ganho muito maior, né? Então, o alívio de dor se dá pelo movimento fluido, pelo movimento sem repetição, pelo movimento contínuo, permitindo que os tecidos deslizem, né? Aumentando esse fluxo de líquidos ali. Que legal. Rê, é difícil para o profissional de educação física não ouvir quantas séries ou quantas repetições o seu aluno precisa fazer. Vamos falar um pouquinho para esse pessoal, que eu tenho certeza que vai nos ouvir, da educação física, por que a gente não conta e por que precisa, né, ter um novo olhar. Deixar a pessoa sentir, né, experimentar algo novo, até para quem é da área da educação física, aí é uma área que tem poucos profissionais ainda, né, bem poucos, que fazem esse tipo de trabalho e que pode agregar, né, unir o movimento com o treinamento resistido, que eu acredito também que essa combinação é muito eficiente. Mas vamos falar aí para os profissionais por que a gente não conta? Por que nós entendemos que o fluente é mais eficiente do que o faz isso, faz isso, para. Quais sistemas a gente aciona, né? A gente pode falar aí da parte de aeróbia, da parte anaeróbia, enfim. A começar pela individualidade do ser humano, né? Quando a gente fala numa pesquisa científica, num protocolo criado, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tive que fazer isso dentro da pesquisa, né? A gente cria um protocolo, esse protocolo ele é muito fechado para determinadas pessoas com características muito parecidas, né? E quando a gente leva isso para a educação física, quando a gente leva isso para o geral, a gente já sai daquela amostra que foi estudada. Então, as pessoas são muito diferentes. Existe uma individualidade que limita o protocolo, né? Então, quando a gente fala 3 séries de 15, dá isso para o aluno, a gente impede o aluno de fazer até onde ele realmente pode ou de parar antes quando ele sente a necessidade, né? E quando a gente fala em movimento fluido, movimento contínuo, movimento fluente, é como se a pessoa permitisse que o corpo dela trabalhasse em prol dela dentro daquilo que ela realmente precisa, que ela se conhece, que aí o ganho dela é muito mais do que só o ganho de força, porque tem um ganho de força, né? O ganho de força é o ganho de força para o próprio peso, para o próprio corpo, né? E é um ganho de um trabalho cognitivo também, que a pessoa precisa pensar para ela trabalhar, ela precisa saber
Aonde que eu estou empurrando? É uma transferência de peso importante em todo o tempo, né? Aonde que eu estou empurrando? Aonde que eu estou puxando? Para onde eu estou indo? Né? Eu não estou só sentada fazendo um movimento de empurrar, de vai e volta. Não, eu preciso empurrar para ir para algum lugar. Ou preciso me puxar para ir para algum lugar. É sempre intencional. Hoje as pessoas falam muito sobre ser intencional, né? Eu acho engraçado isso, porque é uma tendência, e eu penso isso há muito tempo, né? A gente tem que ter a intenção de fazer algo em todo o tempo, né? A gente tem que ter a intenção com o exercício, não é a intenção, eu tenho a intenção de ficar forte. Não, eu tenho a intenção de ir a algum lugar. Eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer um afundo para ficar com o bumbum duro, ou eu vou fazer um movimento de sentar e levantar para ser capaz de... Né? Então, é o olhar para o indivíduo, sabendo que ele tem a sua individualidade, que ele tem algo para conquistar, que ele tem algo que ele precisa para a vida dele, não só para uma questão estética. E a parte estética, ela vem como consequência, não tem como, né? E aí é um contexto todo, que é além do movimento, que é um cuidado com a alimentação, com o sono, com o estresse, enfim, né? Que são vários pilares. Mas quando a gente põe o movimento ele vai influenciar em tudo isso, um movimento de qualidade, né? Um movimento de qualidade, hein? Interessante a gente pensar o que é movimento de qualidade, né? Às vezes o aluno ele chega reclamando do dia, o aluno chega assim, geralmente na musculação. Ai, hoje eu tô cansado, eu tô com dor em tal lugar, eu tô com não sei o quê. E o professor, por exemplo, eu estou com dor no joelho, eu tô com dor nas minhas costas, porque eu fiquei o dia inteiro sentado, tal. E o professor programou um treino de perna, por exemplo. E ele não vai mudar. Que benefício isso vai ter? É importante a gente aprender a ouvir. Nós não somos mais comandantes, não? Com um quartel, por exemplo. Eu mando, você obedece. Então, quando o nosso aluno chega com este questionamento, esquece tudo que você planejou, que talvez o treino todo vai ser deitado e conversando. Igual você falou no começo. Nós somos um ser trino. Corpo, alma e espírito. Então, às vezes, nós precisamos acessar as emoções, que as emoções... elas por si só vão liberar os movimentos. Né? Por isso que emoção significa movimento. E os movimentos que curam. Por quê? Cura dor, cura limitação, cura medo, cura insegurança. Né? Às vezes a pessoa chega assim, meu médico falou que eu não posso agachar. Quantas vezes você ouviu? Nossa. Eu não posso agachar. E eu fico pensando... Amiga, o que você faz então? Como é que você senta? Como é que você levanta? Como é que você vai no banheiro? Então, a gente precisa entender, eu não posso agachar, tá? Agachar fazendo o quê? Com 100 quilos nas costas? Realmente, você não precisa. Agora, se você vai sentar em algum lugar e vai levantar, e aí isso tá difícil, aí nós vamos te ajudar. Então, o aluno chega para mim e fala assim, senta no chão para mim, ponto final. E aí eu já avalio como que essa pessoa vai chegar no chão. Se primeiro ela vai colocar a mão, vai colocar o joelho, ela vai sentar atrás, ela vai geralmente agachar. Então, aí você já tem um raio, uma ressonância magnética de como essa pessoa está funcionando. Então, a gente já olha e fala assim, ixi, eu tenho muita coisa para fazer, ou não. Ela tá tão boa que eu tenho muita força para fazer. Vamos falar um pouquinho, Rê, da força, do ganho de força que tem esse movimento, os movimentos naturais, por exemplo. Para quem só senta na altura de uma cadeira durante a sua vida, tem gente que trabalha 8, 9, 10 horas por dia sentado. Então, a articulação está limitada ali na altura da cadeira, no máximo num banco. Então, quando a gente manda sentar no chão, ele até vai. Que, como diz o ditado, para baixo todo santo ajuda, né? Mas na hora de subir, não dá conta. Então, isso prova que existe muita força orgânica dentro desse modelo de movimento que a gente propõe, né, Rê? Sim. É engraçado, né? Levando para a prática isso que você está dizendo, quando eu peço para uma aluna se ajoelhar no chão, ela vai com uma perna na frente e outra atrás, assim, né? Ela vai indo, de repente ela despenca. Por quê? Porque naquela amplitude de movimento ela não tem força. Até um pouco antes ela só treinava agachar e levantar numa amplitude, então até ali ela tem força. A partir da outra amplitude, um pouquinho mais, ela já não tem força mais, então ela despenca no chão. E aí eu penso, o que é funcional? Ela ficar agachando e levantando numa amplitude pequena ou ela ajoelhar no chão para ela se sentar?
né? Ela precisa ajoelhar no chão para se sentar, ser capaz de, isso é para a vida, né? Então, essa força, né, essa amplitude necessária, ela é muito mais rica para o ser humano do que apenas uma amplitude menor, né? Você falou do se sentar e levantar, para quem fica sentado numa cadeira o dia inteiro e senta e levanta só na cadeira, ele vai trabalhar essa amplitude quase que de 90 graus o tempo todo. Quando pede para passar um pouco dali, ou a pessoa cai ou ela precisa se segurar em algum lugar, né? Verdade. É justamente nesse momento que a gente entra mostrando para a pessoa que ela pode ir além, né? E que aos pouquinhos, sem a gente colocar outra carga, a gente vai trabalhando com o próprio peso dessa pessoa. Ela vai se segurando cada vez menos em algum lugar para ela ter força para se segurar, para agachar um pouco mais, até que ela seja eficiente naquela amplitude de movimento, sendo capaz sendo forte para se movimentar com aquela amplitude de movimento. O cócoras, por exemplo, mais uma vez, muitas pessoas fazem agachamento de 90 graus, né, com 50 quilos, com 60, que seja, só que se pedir para essa pessoa descer um pouquinho mais, sem peso, ela cai para trás. Ou seja, ela não tem força ali. É só porque ela tá rígida? Não, é porque ela não tem força. Se você colocar ela, der a mão para ela, pode ser a pessoa mais marombeira possível. Se você der a mão para ela agachar e ficar de cócoras, se você soltar, ela cai para trás. Ela não consegue levantar sozinha, ela não consegue empurrar o chão para se levantar. Então, a gente tá falando de uma força de empurrar o chão para se levantar. Então, se a pessoa não tem essa força, ela tá fraca. Por mais músculos que ela aparentemente tenha, ela tá fraca. Fraca aonde? Naquela amplitude de movimento, na força para ela se sustentar. E ela tem muita força numa amplitude pequena e curta da articulação, sendo que a articulação pode alcançar muito mais. Aí o cuidado, né, com a repetição. Quando a gente fala de repetição, 3 séries de 15, eu não posso trabalhar 3 séries de 15 com grandes amplitudes, porque a repetição, ela é lesiva. Independente da angulação que eu trabalhar. A repetição, ela é lesiva. Então, eu preciso mudar a direção, mudar o vetor de força. Né? Então, é muito complexo isso, né? É muita coisa para se pensar. Né? E o que eu acho interessante, Renata, que por mais que a pessoa ela se vê numa condição, quando ela experimenta uma amplitude maior e ela não consegue, o corpo responde de uma forma rápida a essas amplitudes de movimento, né? Sim. Por exemplo, eu costumo tirar foto do meu aluno quando ele chega. Geralmente eu peço para ele fazer um cócoras. Tiro uma foto, dou a aula de movimento e repito a foto. É outra estrutura. Por quê? Aqueceu, girou, aumentou o líquido, mudou a temperatura. Nós soltamos a tão famosa fáscia, né? Que é um órgão importantíssimo dentro do movimento, dentro dos pensamentos, porque ela guarda muita coisa, né? Coisas que acontecem. A fáscia, ela tem esse papel. Então, em uma única aula, você já tem uma estrutura completamente diferente. Eu tenho fotos, assim, de uma única aula, uma amplitude. A pessoa olha e fala assim, meu Deus, primeiro que não sabia que estava naquela condição, e muito menos de que uma aula simples, hoje pra gente é simples, porque há tanto tempo a gente olha, ela vai fazer essa estrutura mudar. É isso que me encanta na estrutura humana, a capacidade de remodelamento, né? De renovação, de remodelamento. Então, você colocou ela em um ângulo diferente, num primeiro momento assusta, o corpo dá uma travada, mas aí se você respira fundo e espera, você sente que ele começa a soltar sozinho, por isso que a gente não coloca a mão, né? A gente não empurra, então eu falo, espera um pouquinho que vai soltar, e quanto mais ela faz algum outro movimento, volta naquela posição, teve um ganho maior de amplitude, então também é muito benéfico o resultado que tem, né? Para quem busca aí estética e ganho de massa muscular, eu comecei a atender uma aluna que não tem nenhuma doença, logo que fechou tudo. Deu o lockdown, aí depois liberou para atendimento e eu comecei a atender ela na casa dela. Aí entrou uma nutricionista e tal, e a Nutri queria que ela tivesse um ganho, acho que de 300 gramas de massa muscular, uma coisa assim, feito pela bioimpedância. E ela veio comigo, olha, eu preciso ganhar isso. Tá, beleza. Deu um mês,
indo 2 vezes na semana na casa dela, sem aparelho nenhum, né? Só o peso do corpo, uma argola e tal. Ela repetiu esse exame, ela tinha ganho 3 quilos de massa muscular. A Nutri não entendeu nada, ela muito menos. Eu falei assim, você tá vendo como você trabalhou com uma carga muito pesada, que é a sua carga. E quando você coloca ela em vários planos, você entende, poxa vida, fazer a flexão, como todo mundo gosta de falar, né? No nosso caso, no nosso empurrar. Então, esse empurrar, que você varia o posicionamento das mãos, a pessoa já vê... Antes eu não alcançava nesse lugar, agora eu alcanço. Então, ela provou, ela tem, com certeza, que ela é analítica total, ela tem esse papel para provar que ela teve um ganho de 3 quilos de massa muscular em um mês. Então, o que a gente está falando aqui, você quer ficar forte com treinamento natural? Vai. Às vezes, o que as pessoas conhecem, que talvez seja muito parecido, é a calistenia, né? Que eles fazem força, mas eu acredito que a calistenia, ela ainda entra na questão do flexão e extensão, né? Muito empurra no plano, puxa no plano. E a isometria, né? A isometria, exatamente, também é muito benéfico. Sim. Igual você falou, quando a gente convida a pessoa a fazer um afundo ou colocar o joelho no chão e que ela perde, eu falo assim, que eles perdem o freio, eu dou um start e falo assim, ó, tenta descer o mais devagar que você conseguir. Então, você vai acionando tudo que você faz rápido. Se você tiver condições de fazer muito devagar, significa que você tá bastante forte. Né? Quando você passa, assim, por uma coisa rápida, é porque você ainda não tem muito controle daquele movimento. Por isso que é importante você estar presente, né? E a gente também tem muito cuidado com a preparação das articulações, porque a gente usa muito a quadrupedia, então é uma posição que as pessoas já quase não entram mais, então tem que prestar atenção como que tá a saúde articular do seu punho, né, das suas mãos, porque nós somos feitos para andar no chão também, existir essa transferência de corpo. E quando você vai muito tempo pro chão e não prepara essa articulação, também pode lesionar, né, Rê? Sim. Uma coisa que eu gosto muito é de pedir para a pessoa experimentar e sentir em alguns planos dentro do banheiro. Porque, como você falou, as pessoas têm vergonha, às vezes, de se movimentar. Mas parece que a gente é meio que um ET, né? Trazendo esse movimento natural, assim. Mas quando você vai para um lugar fechado e você começa a experimentar, a mexer, você vai sentir aonde está um pouco tenso no seu corpo e essa estrutura, ela começa a modificar. Rê, agora eu quero que você me fale um pouco do que é o método Bali, né? Você é doula também, e você criou esse método para quem é gestante. Conta aí para nós o que é o método Bali, o que tem trazido aí de benefício para as pessoas, para as grávidas, que é o que você cuida, né? Mas para as tentantes também, ele é muito interessante, porque nós precisamos nos preparar, não só para o parto, mas também para gestar. Então, quando a gente tem um corpo forte antes de engravidar, depois que você engravida, vai ser um período muito mais tranquilo, né, Rê? Sim. Tudo um processo de evolução, né? Então, assim, até quando eu criei o método, na minha gestação, e eu nem imaginava que isso fosse acontecer, né? Na verdade, eu acabei me preparando para engravidar sem nem saber, né, fisicamente, e quando eu engravidei, eu só dei continuidade aos movimentos naturais e fui aprimorando sequências pensando no parto, né? Então, eu conheci um movimento natural e comecei a me explorar, me conhecer, me permitir mais. E quando eu engravidei, eu tinha tido, né, uma frustração numa primeira tentativa de parto normal. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou conseguir e eu vou me preparar para isso de uma forma mais adequada. Só que eu fiz tudo isso sozinha, né? E aí eu fui pesquisando algumas coisas do tipo, o que eu tenho que fazer, né? Que amplitude que eu tenho que ter para eu poder ter um parto normal. Comecei a olhar para o meu corpo de uma forma diferente, para minha pelve, né? Para minha lombar. E aí eu comecei a explorar os movimentos naturais
pensando já na vivência que eu tinha tido, né? Para aliviar as minhas dores, né? Porque eu tinha sentido o trabalho de parto como algo muito dolorido e eu não soube lidar com aquela dor. Eu não era uma pessoa que sabia lidar, que eu tinha muitas dores e não sabia lidar com elas, né? E aí, nessa segunda gestação, eu fui explorando isso, aliviando as minhas dores e encontrando possibilidades de posições diferentes para o parto. Só que nesse caminho eu descobri que esse exercício, esse movimento, ele era tão bom para o parto, que era o que eu almejava, mas como para a gestação. Eu fui entendendo a alteração, as alterações fisiológicas da gestação e vendo que era o momento, né? Era um momento de eu passar por uma transformação muito maior. E é engraçado que hoje, olhando, eu vejo mais ainda do que eu vivi como transformação, né? Eu tinha uma indicação de cirurgia de quadril, eu tinha uma indicação, uma lesão no quadril, onde para os médicos eu não tinha outra possibilidade, né? E eu fui trabalhando a questão da amplitude de movimento, me permitindo, né, explorar o movimento natural. Trabalhava a mobilidade, né, como força em grande amplitude de movimento, o movimento fluido, né? E eu fui ficando sem dor. Então, uma pessoa que vivia com dor na gestação, que é a fase mais comum das mulheres ter dor, eu fui curada da minha dor. Eu fui curada, então não tinha mais dor. Hoje eu não tenho mais essa dor, né? E nem operou. E não, nem operei, né? Então, então na minha gestação eu fui vendo que aquilo era bom, fui fazendo para mim e naturalmente pessoas ao meu redor quiseram experimentar. Então, depois que eu passei da gestação, que eu tive meu parto, eu associei a minha preparação física também a conquista do parto, né? Eu fui procurada para tal, né? Eu fui procurada para isso, né? Eu também quero fazer isso, eu também quero fazer. E eu fui trabalhando e vi que na verdade, eu tinha construído algo, né? Porque por mais que não é um protocolo, não tem como ser um protocolo, é um olhar diferente para a gestante, né? Para as alterações que estão acontecendo na estrutura dela e não só física, mas na emocional também, porque a gente tem ali um sistema que está influenciando, né, as emoções influenciando nos hormônios e vice-versa. É um sistema neurohormonal, né, que é muito importante, e fui trabalhando em cima disso. E conforme as gestantes foram aparecendo, eu fui ampliando as possibilidades de trabalho. Eu vi que cada uma trazia algo diferente. E nunca dava para trabalhar igual com as gestantes. Uma trazia uma dor numa região e eu tratava de uma certa forma, a outra trazia dor na mesma região, só que o exercício, o movimento era de outra forma. Porque cada uma apresentava uma rigidez, uma limitação diferente, mas na mesma região, né? O que a gente está acostumado a ver assim, dor aqui, você faz assim, assim, assim. E não é assim, porque cada uma traz uma história diferente, uma história física, uma história emocional diferente, né? Então, acabou que quando eu me vi, eu já estava dentro de um espaço só meu, trabalhando só com gestante, sendo procurada por gestante, fiz a formação de doula e fui para salas de parto, e na sala de parto virou meu campo de estudo. Eu observava muito as mulheres, observo ainda as mulheres, a tendência das mulheres se movimentarem na hora do parto, e aí eu pego aquilo ali e jogo para a sala de treinamento, para que eu possa trabalhar aquilo ali com elas antes de irem para a sala de parto, para que elas entendam quais são as possibilidades de vivência lá, que elas tornem o mundo do parto, né, do dia do parto, o mais conhecido possível, para perder o medo do desconhecido, né? E é isso, e aí acabou que isso virou um estudo, virou um protocolo também para poder, né, colocar dentro de uma pesquisa científica, né, que teve um resultado muito bom, e estou hoje aí só com as gestantes trabalhando com o método, e o método não é somente para quem quer um parto normal, né, hoje eu quero trazer isso para as mulheres, né, que o método Bali, ele é para a gestante, então ele tem as suas duas vertentes, é um treinamento específico para a gestante, com olhar para a gestação e para uma recuperação pós-parto, e tem o método Bali, que é a preparação para o parto, né? A mulher vai fazer aquilo que está dentro do objetivo dela também, e eu as avalio e vejo aquilo que precisa ser trabalhado com elas dentro do objetivo que elas têm. Entendi. Rê, você falou algumas vezes sobre medo. E o medo, ele é algo paralisante, né? E pelo que eu estudo dentro do Parkinson, assim, tem muitas coisas relacionadas a falta de liberdade de movimento com medo, com as emoções. E você também tem uma linha de
coaching, de analista comportamental. E o que você tem percebido quando você traz a inteligência emocional e os resultados que você tem com o movimento fluente? Depois que você fez esse treinamento de inteligência emocional e você começou a aplicar nas gestantes, mas a gente pode falar do movimento em si, o que mudou? O que mudou nessas pessoas, né? Quem começou, quem pegou no meio do caminho? Quais foram os benefícios e os ganhos que você teve? Olha, isso é muito complexo e é fantástico falar sobre isso, né? Porque a começar pelo movimento interno, né? Porque como você falou que a emoção, ela é movimento. Então, os nossos pensamentos são movimento, né? Os neurotransmissores estão em todo o tempo se movimentando. E sim, o medo paralisa. Quando a gente trabalha em cima do medo, tentando tirar o medo, evitar, desbloquear, né, aquilo que traz medo, isso gera movimento. E movimento traz vida, traz luz, né? Traz luz para uma área que estava obscura, para uma área que estava sem movimento, né? Então, eu vi desbloqueios, né? Eu vejo nas gestantes, assim, o medo de, às vezes, fazer um movimento. Elas vêm com medo de se movimentar, porque acham que o movimento vai prejudicar o bebê. E aí, eu as oriento a fazer um movimento de acordo com a forma como ela se sente à vontade, eu deixo elas muito à vontade, incentivo, eu sei que é seguro fazer aquilo, e quando elas fazem, é como se tivesse desbloqueado, tipo, uau, é mais fácil do que parece, né? E isso vai tirando delas o medo e trazendo mais autonomia de coisas que elas achavam que não eram capazes de fazer e que agora se tornam capazes. E isso vai desbloqueando o corpo inteiro, vai desbloqueando as articulações, desbloqueando as tensões, né? Não tem como separar o corpo físico das emoções. Então, quando uma pessoa ela tem uma área bloqueada e você consegue gerar vida ali, vai influenciar diretamente nas emoções dela. E quando você alcança as emoções, você vai desbloquear as tensões do corpo físico. Uma pessoa que está nervosa, que está tensa, conversando com alguém e desabafa, só desabafa, ela sai leve. Quem nunca passou por isso? Nossa, vou conversar com uma amiga, chega lá toda dura, nervosa, com dor, senta 1 hora, desabafa, conversa. Sai leve. Gente, isso é real. Isso é real e hoje a gente consegue colocar ética nisso, a gente consegue colocar profissionalismo nisso, consegue colocar um olhar mais técnico nisso, né? Que é pegar um aluno com Parkinson, uma gestante, por exemplo, né? Que estão bloqueados pelo medo de alguma coisa, né? Por um trauma que já aconteceu e trazer vida para isso, com suavidade, com leveza, com paciência, com amor, porque não adianta querer fazer isso por dinheiro. Não tem como você alcançar um público desse para você trazer vida por dinheiro. Não tem como, né? É você ser um canal para fazer essa pessoa achar a luz onde está escuro. É ser só um instrumento para, olha, é possível. Porque no parto acontece isso, né? Na gestação acontece isso, no Parkinson acontece isso. Né? A gente vem... nós carregamos muitas crenças, né? Algumas crenças que são limitantes. O que eu vejo os alunos com Parkinson, por exemplo, quando eu peço para eles colocarem os pezinhos no chão. Os pezinhos que eu falo porque a maioria tem mais idade, mas eu tenho um rapaz que está falando comigo, ele tem 36 anos, ele foi diagnosticado aos 30 e ele é policial no Rio de Janeiro. Então eu fico pensando assim, quantas coisas esse profissional já viu, quanto medo ele já passou para desenvolver e chegar ao diagnóstico da doença de Parkinson. Então eu vejo assim que o medo, ele é paralisante e talvez esse medo venha de coisas que a gente ouviu. Às vezes a mãe fala, não coloca o pé no chão porque tá chovendo, vai ficar gripado, vai não sei o quê. Então até a gente mostrar para essa pessoa que colocar o pé no chão é natural, até porque a gente nasce sem nada, né? Então nós fomos feitos para ter essa liberdade e até você conseguir desconstruir isso leva um tempo, né? Eu ainda que eu atendo dentro de uma sala de treinamento funcional, quando eu peço para eles colocarem os pés no chão, a primeira coisa eles acham estranho. Eu já pergunto, o que você está sentindo? O que você está percebendo? Então, o pé percebe a temperatura, percebe a sujeira, percebe o espinho. Esses dias eu
coloquei um dos meus alunos que eu faço atendimento domiciliar para andar na grama, eu estava de tênis, ele estava descalço, e ele sentiu o espinho, logo ele já teve um reflexo muito rápido, e ele está numa condição um tanto avançada, e eu ainda falei assim, tá vendo a importância de você estar com os pés no chão? Então, o seu corpo sentiu que tinha algo ali, e ele reagiu muito rapidamente, diferente de como você está agora. Então, a gente precisa entender que o natural, o básico, o livre é o que funciona. Sim. E quando nós, profissionais, temos esse olhar cuidadoso, essa ética no ouvir, né? Eu sempre falo para eles, olha, vocês estão num lugar seguro, tudo que vocês falam para mim é nosso, é seu. Você está só tirando essa carga de você para que você seja livre e venha a verdade. Por isso que eu falei, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade que eles têm que saber é que nós nascemos para ser alegres, para sermos livres, para sermos eficientes, sem dores, com total liberdade, para adquirir a prosperidade e alcançarmos lugares aonde a nossa mente alcança. Porque antes da gente chegar, a gente sonha. A gente pensa, a gente idealiza. Então, o nosso corpo responde, o movimento responde primeiro ao pensamento. Sim. Eu penso, acontece as químicas e daí eu reajo. Então, é importante a gente entender que onde há medo, a dor, a insegurança, a falta de movimento. Mas quando a gente tem um outro olhar ou muda o sentido do medo... Porque Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de amor, equilíbrio, de poder. Então, quando a gente consegue mudar esse sentimento de medo para um sentimento de capacidade, de liberdade, de amor, a sua vida vai ser equilibrada. E aí você vai se tornar uma pessoa extremamente poderosa e extraordinária e livre. Né? Não tem como nós desconectarmos o movimento do emocional. Porque se a pessoa, por exemplo, tem medo de altura, a gente não vai conseguir levar ela, por exemplo, para se pendurar, para subir numa caixa, para transpor alguma coisa que é natural, né, Rê? A gente precisa ter confiança, segurança, acreditar que talvez hoje eu não consiga, eu esteja paralisado, eu tremo demais, eu estou sem autonomia. Mas se eu determinar que a cada dia eu vou reconstruir aquilo que foi perdido, acontece, não acontece? Com certeza, é muito possível. É muito possível reconquistar algo que o corpo é capaz. Que a nossa estrutura ela é perfeita, o nosso corpo ele é perfeito, né? Eu falo que nós erramos, mas Deus não erra. Ele fez uma estrutura perfeita. Então, a partir do momento que a gente quer viver de acordo com a essência para o qual a gente foi criado, a gente está caminhando rumo à luz, rumo à liberdade, rumo a alcançar coisas que talvez a gente não acreditava ser possível. Mas aí entra a parte do trabalhar corpo, alma e espírito, né? É saber de onde a gente veio e para onde a gente está indo. E é muito possível reconquistar a partir da liberdade emocional, né? Do desbloqueio emocional, né? De encontrar aquilo que ficou perdido, aquilo que ficou preso para conquistar um movimento. Conquistar um movimento, aquilo que está paralisado, que está trêmulo, ganha vida e passa a se movimentar com mais naturalidade, né? É muito possível. Parece que eu tô vendo, né? Eu falo e eu tô me imaginando dentro de um corpo, assim, vendo as coisas desbloqueando, sabe? Parece que eu tô dentro de não sei nem explicar, né? Mas eu me vejo dentro de um corpo paralisado, onde as coisas começam a se movimentar e ganhar vida e fluido e começa a ganhar movimento físico. É muito doido isso. Ô, Rê, você acha que o ambiente influencia muito para que essa estrutura, assim, se solte? Total. Qual que é o seu olhar nisso? Se você se imaginar de olhos fechados, né, entrando numa sala, e nessa sala for um velório, você está de olhos fechados, mas essa sala é um velório. E você se imaginar numa outra sala, onde está tendo uma festa, a reação do seu corpo vai ser totalmente diferente.
Entende? Se você entrar, uma pessoa que entra de olhos fechados num funeral, ela vai sentir aquele ambiente. E se essa mesma pessoa virar para o lado e entrar depois numa festa, numa comemoração, o corpo reage, o corpo responde muito fácil. Então, o ambiente onde a gente está, principalmente num movimento, né, olhando para nós, tentando entrar em contato consigo mesmo, o ambiente externo, ele vai influenciar diretamente na reação do nosso corpo. Né, naquilo que a gente pensa, na percepção que a gente tem do ambiente. Se aquele ambiente me traz algo ruim, eu já vou ficar mais tensa. Se aquele ambiente me traz algo bom, eu vou ficar melhor. Ou uma memória, né? Se eu levar uma pessoa que teve uma experiência ruim num parque para fazer um exercício, para ela vai ser ruim. Imagina uma pessoa que passou por uma agressão dentro de um parque, ela tem um trauma ali dentro. Ela tem um trauma ali com relação àquela agressão que ela passou. Apanhou, né? Ela foi, enfim, qualquer coisa. Você pegar um animal, responde assim, né? E você levar essa pessoa para entrar em contato com ela mesma dentro de um parque, aquilo vai ser ruim. Ela precisa sair daquilo ali primeiro, tratar aquilo ali primeiro, para depois ela ir naquele ambiente, né? E assim vai ser num ambiente bom. Ela tem que estar num ambiente favorável primeiro, para ela poder entrar em contato com ela mesma, né? Então, o nosso corpo responde, né? Eu tive uma experiência esse final de semana. Eu tenho um aluno que, com o diagnóstico de Parkinson, eu atendo ele há algum tempo, e de uns tempos para cá ele deu uma boa decaída. Então, quando eu chego de manhã para atendê-lo, às 7 horas da manhã, ele está totalmente colapsado, babando, não fala, não anda, muito, muito colapsado. E ele sempre me convidou para ir na fazenda dele, sempre ele me chamou para ir lá. E esse fim de semana eu fui, foi eu, o meu pai e as crianças, fomos. Quando eu cheguei, ele tinha ido olhar alguma coisa na fazenda, de carro, enfim, e eu cheguei antes, fiquei lá na sede esperando. De repente chega aquela caminhonete e desce aquele homem, dirigindo, andando, falando, não babava. Ele sentou sozinho numa cadeira, ele levantou sozinho da cadeira, ele foi ao banheiro, eu sentei com ele na mesa, ele almoçou sozinho e eu falei assim, não é a mesma pessoa. Onde você estava? Onde você... Renata, na fazenda. Eu fiquei num conflito. Ele estava na fazenda. Ele estava na fazenda. E ele ama, ele vai vive na todos fazenda. os dias. Agora eu entendi por quê. Uhum. E hoje eu cheguei para atendê-lo. E ele estava nessa condição. Colapsado, caindo, babando. Falei assim, então... Eu conheci um cara sábado na fazenda. Ele estava dirigindo. Ele estava andando, ele estava falando, e é para esse cara que eu vim dar aula hoje. A aula foi extraordinária. No mesmo ambiente, o que eu trouxe para ele? A memória de um lugar que ele gosta muito. E aquele corpo foi como uma flor que desabrochou. Foi algo assim tão impactante que eu falei assim, de hora em diante, eu só atendo essa pessoa. Falei brincando assim, claro, né? Porque nós somos cíclicos, nem Sim. todos os dias nós estamos bem. Mas por que eu falei isso? O ambiente influencia demais. Demais. Então, talvez quem tem a doença de Parkinson é um lugar que ele precisa olhar, são para as emoções, são para a biografia dele. O que aconteceu durante a sua vida para você chegar a esse diagnóstico? E o que você pode fazer daqui em diante para você cancelar esse diagnóstico na sua vida? Porque os movimentos curam, as emoções curam, a liberdade, né? Tem uma pessoa que já pagou um preço pela nossa liberdade, pela nossa cura, pela nossa cura física, pela nossa cura emocional. Então, falar de movimento é falar de vida. Sim. E você, como mestre em ciência do movimento, você saiu daquela caixa, né? E fez um estudo e mostrou aí para quem quiser ver, né? Tem esse estudo, a Renata provou que esse modelo é extremamente eficiente. Então, eu quero, assim,
que o maior número de pessoas tem acesso a esse nosso bate-papo, as universidades, as pessoas que estão se formando aí, para de olhar para os 3%, eu acho que ainda está nessa média, 3, 4% da população que pratica algum tipo de atividade física, porque tem aí 96% de uma população mundial que não faz nada, talvez porque esse modelo criado não é para todo mundo. Nem todo mundo gosta do ambiente de musculação. Eu falo de musculação porque a pessoa pensa, preciso fazer uma atividade física, vou para academia, mas eu não gosto da academia, então não vai para academia, né? É importante, né, Rê? Sim. A gente fazer o que a gente gosta. Sim, é demais. Né? Eu que agora estou me descobrindo num triatlo, estou vendo assim, uau, né? Quanta coisa diferente. Descobri que eu não sabia pedalar, descobri que eu não sabia correr, né? Porque eu fui me padronizando a alguns movimentos, né, ao longo da vida e perdi o que era natural, né? Então, eu estou descobrindo no ambiente externo agora um exercício que é cíclico, que pode ser lesivo, mas que com o movimento natural, né, no chão, movimentando as articulações, o movimento fluente, eu posso evitar essas lesões, né? Então, não tem como não olhar para isso, né? Então, eu estou num novo ambiente, não tem como não observar as pessoas que estão ali, né? E eu olho os triatletas, assim, em sua maioria rígidos em algumas áreas, né? Muito fortes, muito, muito capazes, mas com algumas coisas que eu falo, dá para dar uma pinceladinha aqui, né? Que tal um movimento fluido, que tal um movimento espiral, né? E eu tô me descobrindo numa nova capacidade aos 40 anos. Eu vou fazer 40 anos essa semana. E olha que interessante, que há 10 anos atrás, eu comecei a falar que aos 40 eu faria triatlo. Uau. E, naturalmente, eu fiz uma pergunta para uma amiga. Quando eu me vi, eu estava dentro do negócio treinando, né? Durante 10 anos, eu falava para mim, aos 40 eu vou fazer. E eu me movimentei em prol disso era intencional, mas sem muito peso. Eu acabei, de tanto que eu falei, eu terminei nisso, né? Descobrindo algo novo, né? E é uma possibilidade de treinamento externo, né? Você correr, pedalar e nadar é extraordinário. São também, 3 né? coisas diferentes. E assim, como a palavra tem poder, né, Renata? A palavra é muito poderosa. Assim, há 10 anos atrás, você co-criou, né? Você mandou para o universo, falando aí de física quântica, você mandou para o universo e se moveu em direção a isso. 10 anos depois, isso aconteceu. Olha como é forte. Então, é extremamente importante nós sermos intencionais na nossa vida, nas nossas ações, no nosso cuidado. E o mais legal que eu vejo dentro do movimento fluente é que, assim, tudo que a gente ensina é para que as pessoas tenham liberdade, não dependam de nós, né? Não dependam da Letícia, não dependam da Renata, mas aprendam a ter estratégias. Por quê? A gente não passa 5, 6, 7, 8 horas treinando, fazendo não aguenta, o corpo físico não aguenta. Mas a gente pode passar este período nos movimentando, né? Então, assim, a pessoa que trabalha muito tempo sentada ou muito tempo em pé, ela pode, por 1 minuto, criar uma situação diferente. Sentar diferente na cadeira, levantar de uma forma diferente, dar uma sentadinha no chão, levantar, ou seja, você já criou um movimento diferente para as suas articulações. É isso que me encanta dentro do movimento natural fluente, que você não precisa de nenhum lugar. Eu trabalho num escritório de advocacia, é tudo muito formal, tudo bem, vai lá no banheiro. Vai no banheiro. Né? Vai no banheiro, dá uma agachadinha, fica lá embaixo um pouquinho, sai do salto, bota o pé no chão, dá uma mexidinha nos dedos e volta. Daqui 1 hora você levanta, toma uma água. 1 hora você pegou com a mão direita, depois você pega com a mão esquerda. Então, assim, se você criar situações, você vai ter um corpo eficiente. Porque eu tenho pessoas que vieram de lesão, por exemplo, de pegar a bolsa atrás do carro. Porque não tem mais esse giro na coluna, essa amplitude de pegar uma carga lá atrás e puxar, putz, machuquei o ombro, vou ter que fazer mais... Olha que situação, que a gente foi feito para isso, né? Então, quando a gente tem esse olhar do que o que você está treinando vai te deixar eficiente ao longo da vida, sim ou não?
Se não vai te deixar eficiente, talvez é hora de você buscar algo novo. E onde a gente encontra essas pessoas, Renata? Quem a gente indicaria? Não sabe? Eu também não sei. A gente precisa, né? Por isso que eu falei, nós ainda somos poucos, né? O nosso professor é o José Augusto Menegatti, que hoje, com a graça de Deus, está no digital. Então, a gente consegue acessar. Porque quando você formou, foi difícil, né, Rê? Foi puxado. Eu tive que viajar um ano inteiro para Ilhabela. Era avião, era ônibus e era balsa. E ficava lá 3, 4 dias seguidos, né? E nesse meio tempo aí, eu fui antes da gestação, fui na gestação, fui depois que minha filha nasceu. E queria mais, só que depois ficou difícil, né? E agora a possibilidade que as pessoas têm de ter acesso ao Zé e à Carla pelo digital, gente, isso é extraordinário. Eu assisti uma live deles esses dias, que eu nem sabia que era. Eu perdi por conta a primeira, por conta de um horário, né? E aí ele me mandou, não, agora vai ser 18h30, daqui, presta atenção no horário. E eu fui assistir falando sobre a caminhada, uma live, assim, de 30 minutos, não sei, mas muito simples, para quem já entende disso, mas ao mesmo tempo muito gostoso de ouvir. E quem não tem a noção dessa questão do movimento, de um corretivo da caminhada decente, né? Rico, né? Ganha muito. E eu olhei, assim, poucas pessoas na live, gente, que absurdo. As pessoas precisam conhecer isso, né? Porque ele é a minha fonte. O Zé me deu a possibilidade de aprender a pensar. Ele é a minha fonte. A partir dele eu criei algo. Mas ele, a partir de algo, criou o que ele criou, né? E assim vai. Nada é do nada, né? A gente cria algo novo a partir de algo que já existe, né? E eu criei algo novo a partir dele. E ouvi ele falar, ouvi a explicação dele. Mesmo de coisas que eu já ouvi, eu sempre aprendo mais. Sempre aprendo mais. É muito rico. Então, assim, quando a gente pensa em indicar alguém, gente, e agora? Para que lado que eu vou? Para quem que eu vou indicar? Né? A nossa referência, ela é extraordinária, né? A nossa referência é o Zé. Eles são, né? Eles são incríveis. Eles são, exatamente. Ô, Renata, se alguém quiser aprender mais com a Renata ou treinar com a Renata, como é que funciona? Hoje, onde você está, como é que você atende, como é que a Renata atua? A Renata está no Espaço 9 Meses, né? Hoje eu estou atendendo diretamente as gestantes no presencial e no online. Estou com a mentoria online preparando as gestantes já com essa visão de que elas não dependem de mim para estar no parto, mas que a preparação ela é tão importante quanto a presença da doula no parto, né? E estou com um projeto de preparar profissionais, estou com um projeto de levar um pouco desse, um pouco não, né? De levar esse trabalho, principalmente para os acadêmicos que estão ali ainda fresquinhos, né? Já fiz um pouco disso e como eu estive dentro da universidade nesses últimos anos e vi a sede deles de aprenderem um pouco mais sobre o que eu faço, né? Esse ano eu estou com essa ideia de iniciar com os workshops para os acadêmicos e profissionais interessados na parte do movimento fluente. Coloca lá, libere, porque com certeza eu serei uma delas. Eu amo estar com você. Sempre que eu estou com você, eu aprendo muito, né? E é importante as conexões, né, Renata? Sim. Sempre que eu estou com você, eu aprendo alguma coisa. E que show que você deu aqui de ciência do movimento. Rê, eu quero te agradecer por todo esse conhecimento que você trouxe para nós, principalmente a parte do treinamento natural, do movimento natural e da gestão das emoções, que não dá para desconectar, né? Então, nós precisamos hoje, o ser humano precisa de novo estar de volta, nós não fomos feitos para executarmos múltiplas tarefas, então nós precisamos estar focados e presentes em uma única coisa, né? Então, e eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Por quê? Essa multitarefa ou esse pensamento em shake, como a neurocientista Caroline Leaf fala, você não faz nada direito. Né? Nada vai sair tão bom como deveria ou poderia, se você não fizer nada focado. Assim como a fé, né? Fé é foco. Fé é foco. Fé é foco. Se você tem
foco, você tem fé. E, então, Rê, eu quero te agradecer por esse podcast, por tudo que você trouxe. E você tem algum recado para dar para as pessoas, alguma frase para a gente encerrar? E também as suas redes sociais, onde que a gente encontra a Renata aí, quem está gestante, quer algo diferente, ou quem pensa aí em aprender a ciência do movimento também. Bom, Lê, primeiro eu quero agradecer, né, por estar aqui, por ter essa oportunidade de falar, mas também de ouvir, né, porque eu tenho te acompanhado, o seu trabalho é fenomenal, é algo assim que apesar de estar tão avançado, está só no começo, que você tem algo, assim, muito mais grandioso e valioso para alcançar do que você imagina. Eu fico feliz de ver a sua evolução, fico muito satisfeita de olhar e falar, nossa, realmente, eu fiz parte disso, sabe? Eu fui um instrumento ali que fez parte disso e você simplesmente voou, foi atrás daquilo que você entendeu, foi caminhando, foi correndo e alcançou algo assim tão valioso. Isso não é só de você, é algo que Deus colocou em você, que te abriu os olhos e não tem como dar errado, né? A tendência é só de você voar mais. E se trata de pessoas, né? Se trata de outras pessoas. Então, admiro muito. E é muito além do Parkinson. É muito além disso. São pessoas e são patologias que fazem parte de uma pessoa e essa patologia ela é pequena perto do que é uma pessoa. Famílias. Né? Exatamente. Então, é algo muito mais complexo que você está alcançando, uma riqueza que você está levando e o conhecimento ainda fica no chinelo quando você leva a luz, né? O conhecimento é muito bom, é muito importante, a técnica é muito importante, mas quando você leva a luz, quando você leva algo de dentro para levar para essas pessoas, algo de Deus para levar para essas pessoas, isso é muito mais rico do que ela vai conquistar aqui, do que ela vai melhorar aqui nessa terra, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, conte sempre comigo, né? A gente está longe de estar perto ao mesmo tempo sempre, mas estamos perto, né? Parabéns mesmo, multiplique para outras pessoas, para outros profissionais, para as famílias, para o mundo inteiro, leva mesmo isso, eu apoio, assino embaixo demais, tá? E as pessoas que quiserem, né, entrar em contato comigo, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é Renata Bali, Método Bali, _ Método Bali, e o Espaço 9 Meses. Então, gestantes e profissionais interessados podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição aqui em Campo Grande, porém o online me leva muito, muito longe hoje, As nações da Terra. As nações da Terra, exatamente, é isso. Que bom. Algum recado, Rê? Alguma frase? Algo que está aí no seu coração que você quer deixar para quem está nos ouvindo? Essa semana, na verdade, fiquei com uma frase no coração, que eu estou até preparando um post para escrever, que é: eu me movimento para o meu propósito. E você? É a pergunta que eu deixo para as pessoas. Eu tenho me movimentado em prol daquilo que é o meu propósito e eu já descobri qual é, em todas as áreas da minha vida, né? E você, né? E vocês, né? Como tem se movimentado? Vocês têm ficado parados, esperando chegar a algo, ou se movimentado para o propósito, né? Movimento é vida. Então, o propósito, viver um propósito é vida. Então, o recado que eu deixo para as pessoas é: se movimentem em prol do seu propósito. Amém, que lindo. Bom, gente, esse podcast foi com a Renata Bali, mestre em ciência do movimento, doula. Se você ainda não nos segue, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Nesse vídeo aqui embaixo vai ficar a descrição do contato da Renata, vai estar a rede social dela. Então, se você quiser entrar em contato, busque essa profissional de excelência, que eu tenho certeza que ela vai acrescentar muito na sua vida. E como ela falou, se movimente em prol do seu propósito, porque movimento é vida. Então, esse foi mais um podcast dos Movimentos que Curam. Muito obrigada pela sua audiência e nós nos encontramos no próximo episódio.